Amanda Valente. Como é que a gente faz para mandar energia? Aí sim, hein? Como é que faz? Vocês lembram ou não? Vamos lá? 3, 2, 1 e... sorte! Essa é a... acho que ela fez umas 40 palestras já, então ela está bem tranquila, nem parece nervosa. Tá em paz? Nossa Senhora! Amanda, vamos lá. O que a gente preparou? Ela pediu encarecidamente para eu acompanhar na primeira palestra da vida dela. Vocês querem mandar mais uma energia para ela acalmar? Vamos lá. É terço, vocês acham que não é, mas é terço e aqui. Vai lá. Sorte! Fica à vontade para apresentar o tema, eu vou estar junto contigo, tá bom? Beleza. Bom, boa tarde a todos. Vou me apresentar, alguns já me conhecem. Então, eu sou advogada há 21 anos, sou carioca, sou pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Direito Contratual. Eu estou com o Judá há 3 anos, eu comecei com ele, eu me mudei para Navegantes, comecei com ele como secretária executiva, ele nunca tinha tido e eu também nunca tinha exercido essa função. Só que ele, como a maioria de vocês, acredito eu, não tinha uma assessoria jurídica, não tinha um departamento jurídico. E aí, aos pouquinhos, a gente foi construindo isso. E aí ele foi entendendo que, assim, a necessidade real de se ter isso dentro de um negócio, independentemente do tamanho do negócio. Isso é como se fosse contabilidade, todo mundo precisa ter. Sendo que a assessoria jurídica também. Por quê? Porque a gente sofre com esses problemas, só que nós só percebemos isso no momento em que a bomba estoura. Quando você sofre uma ação, quando vem realmente um problema batendo a sua porta, e aí a gente começou a atuar em cima disso. Até que o ano passado, ele veio e me chamou para perto e falou, não, vamos começar a investir em você. Chega pro lado, vamos abrir essa assessoria e é assim. E aqui estou eu hoje para... Eu vou ser seu primeiro cliente. Sim. Todas as empresas, entendeu? Eu falei, eu vou colocar aí você vai tudo. E assim, ó, tá cada vez muito mais complexas as operações, sabe? Então, assim, são problemas, a gente vai falar de coisas que você nem sabe que dá para fazer. Exatamente. Fique à vontade. Então, vamos lá. Eu vou falar basicamente sobre contratos, né? E eu acho que, a princípio, eu tô com uma colinha aqui porque eu fiquei nervosa, eu falei, apesar de eu saber... A colinha do Alexandre tá ali em cima, tava lendo a colinha dele. Eu falei, não, melhor levar a colinha do que passar vergonha de dar branco. Assim, após o mestre, amor na ação, como responsável, pergunta à plateia. É assim, velho, ninguém nasce pronto, você tem que se jogar pra fazer. Não, o nosso showman é ele, né? Bom, vamos lá. O que é um contrato, né? Acredito eu que a maioria das pessoas tem uma leve ideia. Contrato é um acordo de vontades, né? Sendo que é uma formalização jurídica. Muitas das pessoas que não têm esse conhecimento não dá a verdadeira atenção a isso. Por quê? Seja na sua relação entre cliente e empresário, seja na sua relação com um prestador de serviço. Eu digo prestador de serviço por quê? Porque com o empregado, necessariamente, você já tem um contrato a partir do momento que ele é seletista, né? Então, essa necessidade, ela precisa realmente fazer parte da sua vida. Quando você faz uma contratação, a vida, na verdade, a nossa vida é permeada por contratos. Então, você vai fazer, eu vou fazer um empréstimo, é através de um contrato. Eu vou compra e venda de um carro, é um contrato. Uma relação de trabalho é contrato, relação de emprego é contrato. A relação de namoro... Um contrato de compra da nossa casa é um contrato. A gente nasce e tem que assinar um contrato. E para morrer tem que assinar um documento, hein? Exatamente. Se você não assinar um documento que você morreu, você juridicamente não morreu. Sim, exatamente. E hoje em dia ainda está na moda, né, que a gente chama que é a relação de namoro, que a relação de namoro hoje virou um contrato, né? As pessoas estão regularizando isso por causa de bens partilhados, então também virou um contrato.
Então, quer dizer, a compra que você faz no aplicativo, no iFood, por exemplo, é um contrato. Só que, na verdade, é um contrato informal, mas é um contrato. Então, a nossa vida está envolta de contratos. Só que a gente não dá devida atenção. Então, o que acontece? O que nós devemos pensar? Quais são os riscos da empresa quando você não tem, né, um contrato? Seja ele independente de ser um contrato consumerista, relativo ao quê? Ao empresário e o seu cliente, seja ele relativo ao seu prestador de serviço. Bom, impacto nas suas relações comerciais. E quais são esses impactos? A gente tem, eu sei que a maioria de vocês faz isso, né? Que é o verdadeiro copia e cola da internet, né? Ah, a gente precisa, vamos lá, vamos entrar, vamos pegar um contratinho. Porque é tudo igual, não faz mal. Eu pedia pra Dani fazer copia e cola pra mim, sabia? Minha copia e cola era a Dani. Pois é, parece inofensivo, né? Pode dar certo? Pode. Não vou dizer pra vocês que não dá. Mas muitas das vezes pode dar errado. Por quê? Porque cada contrato tem as suas nuances, né? Não é à toa que você precisa de um profissional para fazer. Se não precisasse, a gente não teria cada vez mais especializações, né? Eu me formei há 21 anos atrás e não existia direito contratual. Era simplesmente uma matéria dentro do direito civil. Hoje você tem pós-graduação, porque cada vez mais o mercado está exigindo isso de você. Então, é muito perigoso e você fazer um contrato onde você não saiba realmente as regras do jogo, você deixa o seu cliente, no caso de uma relação consumerista, o seu cliente sem garantias, você, por sua vez, também fica, e no caso de uma relação trabalhista, o seu prestador, na verdade, eu estou falando aqui como aquele vocês freela, sabe aquele freela? Os MEI da vida que não é MEI, que não emite nota, que não formaliza, mas que está ali e não está, e você cobra como CLT, mas na verdade você fala que ele é PJ, ela dá esporro em mim, velho. Porque até hoje, às vezes, ele tenta. Cara, é bizarro, tem muita coisa que hoje, eu sei que eu estou blindado, né? Ontem, por exemplo, a gente estava até brincando do meu celular, ontem foi roubado o meu celular na feira. Entraram, passaram no stand, né? Meu videomaker deixou para carregar e foi almoçar. E deixou lá o querido Andrew, né? Cadê ele? Vou dar um oizinho, tá aqui, ó. Carinha dele, desespero, né? Aí hoje, a gente estava lá no camarim. Aí eu entreguei o celular para ele, o vermelhinho que estava com ele, eu falei, ó, esse aqui você tem contrato, que é o seu, né? Que é o da empresa. Aí ele pegou e falou bem assim, não, esse aqui eu sei que tem contrato, então eu cuido mais. Eu falei, nossa, mano. Eu juro pra vocês, eu tirei o tênis e ele desceu correndo que eu ia jogar. Mas é uma brincadeira real que aconteceu hoje e eu perdi o valor do celular. Você entendeu? Não estou blindado. É besteira, eu imaginava que alguém ia entrar no stand e ia roubar. Nesse momento eu, pessoa jurídica, tomei o prejuízo. Andrew, não se preocupa, tá tudo certo, tá? Eu já perdoei ele ontem e expliquei pra ele. Falei, acabei de investir uns 5 mil reais pra você amadurecer. Então pega esses 5 mil reais que eu investi pra você amadurecer, pra ficar no presente. Foi o que eu falei, não falei? Eu falei assim, e cara, quem anda comigo de coração? Eu boto pressão e eu falo assim, ó, se não aguenta pressão, tá tudo bem, é só falar, levantar a mão para sair e tá tudo certo. Mas eu falei, é uma oportunidade de amadurecer, de crescer, sim ou não? E tá tudo bem, mas eu tomei o prejuízo porque eu não estava amparado por um contrato. E a gente não esperava, né? Não. Vou fazer um contrato meu comigo mesmo, que alguém na feira pode ir lá e roubar? Tomei o prejuízo. Teoricamente, como PJ, eu poderia acionar um contrato e falar, ó, você tem a obrigação de me reembolsar. Não queria abrir assim, mas abrindo, né? Como exemplo óbvio, claro, né? Específico. O que a ausência de um termo, um contrato pode vir a gerar? Mas o vermelho ele cuida mais, ele falou. Que tem contrato. Bom,
insegurança nas negociações, isso também engloba. Eu sempre vou falar para vocês nas duas áreas, tá? Tanto na área consumerista como na trabalhista, porque a consumerista é o que vocês lidam com seus clientes. O que é consumerista, Amanda? Seria a relação de consumo entre o empresário e o seu cliente, e o consumidor, né? Então é quando vocês fazem lá a OS de vocês. Grande parte de vocês não emitem contrato, acredito que não. Acham que, eu fiz a OS para mim já é um contrato. Não é. Não quer dizer que vocês estão, eu estou totalmente desamparado. Não. Só que se isso vir a dar algum problema, garantia, provavelmente, prazo garantia, de entrega. qualquer problema que venha dar judicialmente, você vai ter que entrar na justiça, porque você não tem como você executar algo que você não tem contrato. Se você tem um contrato, você executa. Se você não tem um contrato, você tem o que? Ordem de serviço? Aí você vai discutir. Pode ganhar? Pode, mas você vai ter que entrar na justiça. Formar o cliente, isso vale como prova jurídica. Na verdade, não é que vale como forma jurídica. Até é uma prova. Mas aí você vai ter que acionar, você vai ter que procurar um advogado, você vai ter que acionar o judiciário. Se você tem um contrato, você pode vir a negociar isso extrajudicialmente. Entendeu? Porque você tem uma prova. Sem o custo de um advogado pago. Exatamente. Você precisa pagar um advogado. A nota fiscal não serve de prova? Mesma situação. Ela serve sim, provando judicialmente, mas não numa execução, por exemplo, extrajudicial, que é uma coisa simples. Por exemplo, você quer, eu quero negociar, eu quero executar aquela pessoa. Isso não serve como prova. O contrato sim, porque o contrato está ali assinado pelo cliente, os dois acordaram, está ali todas as regras do jogo. E assim, por isso a importância. E assim, até entender, cara, que você não precisa fazer contrato de tudo, todas as vendas que você faz, senão você não tem vida. Mas a gente sabe que tem algumas, cara, que você precisa se blindar. Às vezes você vai à falência, você vai ter que pegar capital de giro por conta disso. Eu passei por isso quando eu abri a empresa junto com o Denis. Cadê o Denis? O Denis não tá por aí, mas assim, o Denis, a gente fechou uma venda que era para instalar umas placas na Martini Mint, lá em Paranaguá. E aí, velho, o Denis foi num domingo fazer a instalação das placas. Aí ele simplesmente chegou lá, uma empresa que tinha área alfandegada, ele foi fazer o buraco junto com o terceirizado acertou um cabo de fibra ótica, desligou todas as câmeras da Receita Federal. Juro pra vocês, acho que era terceiro pedido da empresa. Você imagina a gente que fechou uma venda de 18 e os caras pediram acho que 15, 16 mil. Daí a gente orçou com outra empresa, ele falou assim, a minha tubulação não tinha remendo, porque dá para remendar a fibra ótica. Sim. Mas ele falou assim, vocês não tinham autorização, tal, pegou lá os documentos, ferrou a gente emprestou dinheiro no começo da empresa para pagar um prejuízo nosso de retrabalho, mas que eu também não tinha amparo nenhum de nada num contrato. Era só um pedido mesmo, então o que eles falaram, a gente foi lá, catou e pronto. E não tinha nem ninguém a recorrer. Então a gente perde muito dinheiro sem perceber, às vezes até com pessoas que nos devem, por não ter um contrato. Ali você prevê garantia do serviço que você está prestando, seja do serviço, seja do produto que você está vendendo, ali você prevê tudo. O contrato você pode botar o que você quiser, né? Meu contrato tem 10 folhas, pode ter 30. O contrato ali é a lei entre você e o seu cliente. Quanto mais você explicitar o que você quer, melhor vai ser. Não tem problema, o que não pode é faltar coisas, porque é justamente a brecha que um advogado vai te prejudica. É a brecha que o advogado da outra parte vai vir e vai te derrubar. E isso, hoje em dia, todo mundo está metido a saber, né, dos seus direitos. Então, todo mundo sabe. Você joga na internet, todo mundo conhece os seus direitos. Ainda mais numa relação dessa de cliente e fornecedor. Então, eu sempre falei isso para ajudar. Relação assim, claro, você está fazendo uma venda muito barata, né, que não vale a pena. Valor pequeno, né? Ok. Um valor muito pequeno, ok. Mas eu sempre aconselho meus clientes, torne isso um processo, né? Faça disso um processo. Como o processo que o Judá explica, ele passa isso na consultoria, e isso se tornou um processo da AFACOM mesmo, é o quê? Todos os serviços da AFACOM são feitos através de contrato. A gente teve alunos nossos, que não foram vários, mas foram 2, uma mulher inclusive, que pegou as ferramentas dos nossos treinamentos e começou a distribuir.
A gente pegou e falou, ó, a gente não quer acionar o contrato. Você pode ir lá, tá assinado por ela. Você, por favor, tira do ar. Você entendeu? É uma conversa bem simples e tranquila e rápida. É uma delícia, vai resolver. Bom, com relação a prazos, direitos e obrigações indefinidos, é isso que eu acabei de passar para vocês. Prazos, é óbvio, né? Isso que a gente explica ali. Num contrato, você coloca lá os prazos, seja prazos de pagamento, seja prazos de entrega, toda a regra do jogo, direitos, todos os direitos de ambas as partes, né? Tudo bem explicadinho. E com relação às obrigações indefinidas. Por que o risco, né, que a gente está falando do risco? Obrigações indefinidas. Se você não define quais são as obrigações de ambas as partes, como é que você vai querer cobrar depois? Então, tem que estar bem definido, tem que estar ali explicadinho ali minuciosamente. Se é um contrato de trabalho entre você e o teu prestador, o teu freela, o teu PJ, seja lá o que for, coloque tudo. Ele tem que prestar um relatório semanal ou toda segunda-feira. Coloque lá toda segunda-feira, porque se ele não prestar esse relatório, chegar no final do mês, você vai ter o direito de descontá-lo por isso. E não só descontar, como você trava o pagamento. Exatamente. Eu trabalho com muito PJ, inclusive é uma das coisas que eu falei para vocês, que eu ia explanar mais sobre comercial PJ. Entendeu? Comercial meu é PJ hoje, não tem, sabe por quê? Porque primeiro, não tem vínculo empregatício, trabalha por resultado, não fica enchendo meu saco com hora extra. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que também não é essa facilidade, não é essa facilidade. É por isso que tem ela, entendeu? Que eu sou emocionado. Bom, a ausência de regras sobre notificações para multas, garantias e cobranças, isso é justamente porque... Sabe uma coisa engraçada? Deixa eu abrir uma parênteses nisso daí. Teve um dia que aconteceu de um PJ estar doente. Eu falei assim, eu não vou pagar o dia. Não vou pagar, mano. Daí ela falou assim, Judá, não é bem assim, só porque é PJ, porque não é que ficou doente, acho que era um exame que a gente, no CLT, no regulamento interno, são os exames... Não é. Quando vai fazer um procedimento, putz, meu Deus, eu vou lá, limpar meu dente, né? Exame de rotina. Tipo, daí a pessoa sai numa sexta-feira, 11 horas e fala, não volto mais, sabe? E aí aconteceu isso aí com o PJ, daí eu peguei e fiquei... Periódico, tem um outro termo ainda, mas... Eu vou baixar um monte de termo e não vai achar às vezes na minha cabeça. Aí a Amanda falou, Judá, não é bem assim. Não é só porque é PJ que necessariamente, não funciona nada do que é CLT. Porque é um ser humano, ele tem rotina, ela pode apresentar isso e isso. E eu acabo falando, não tinha como eu te prestar aquelas X horas semanais de trabalho. Entende? Então assim, cara, é mais do que ter o contrato, sabe? Pra mim hoje, eu sou um cara que eu vou abrindo o mundo. Eu vou abrindo mercado, caminho, gerando negócio, eu sou trator. Só que eu preciso das pessoas atrás para arrumar, entendeu? Que é igual ela falou aqui, ó, não é bem assim, eu já devia estar falando merda aqui, daí eu fiquei quietinho. Você entendeu? Não posso falar palavrão. Toda vez que eu falo um palavrão, eu tenho que falar 10 coisas boas. Alegria, paz, felicidade, paixão, amor, Deus, me ajuda. Empatia, gratidão, filhos e família. Obrigado. Oi? Não entendi. Você falou palavrão sozinho e depois você quer ajuda? Então, a questão de ausência de regras sobre notificações, multas, garantias e cobranças. Por quê? Porque uma das coisas que geram bastante problemas quando você não tem contrato no caso de cobrança de multa por atrasos e tal, e principalmente por rescisão contratual. No meio do caminho a pessoa rescinde, seja porque rescinde o serviço, seja um contrato aí longo ou curto, e aí você não vai ter como cobrar, porque como a gente diz aí no direito, palavras o vento leva, então ou você tem por escrito ou aí você vai ter que discutir aí por um longo tempo e gastar muito dinheiro no judiciário para conseguir ter uma probabilidade de sucesso. Quais as vantagens, de você ter um contrato? Aí a gente vai para diminuir as chances de inadimplência. Por quê? Porque quando a pessoa tem um contrato,
ela automaticamente ela se sente compelida a cumprir, porque ela sabe que prova a gente tem, né? Então você tem uma prova contra ela que se ela não cumprir, ela vai ser executada. E a CEP, Amanda, acho que isso a gente já passou. Não é possível que vocês nunca passaram. Tipo assim, ó, tem cliente que ele já tomou fumo, então ele exige da gente um contrato. E aquele pedido, aquela OS dentro da empresa, a gente olha muito mais, com muito mais atenção e carinho. É real, não é? Quem já passou por isso? Então, a gente fica mais comprometido com aquele serviço do que os outros. É bizarro isso, né? Mas é o quê? O medo de falhar, porque ali não dá para ligar. Ei, então, deu um ruinzinho aqui, o fulano não veio, tal. Não, velho, você tem que dar seus pulos e cumprir aquilo dali. Gera... Desligou? Não sei. Aprendeu comigo a desligar pelo jeito, né? Gera mais medo, né? Gera aquela insegurança de eu não vou cumprir e aí vai acontecer alguma coisa, mais cedo ou mais tarde. Reduzir as interferências do judiciário, porque quando você tem um contrato, né, a vantagem de você ter um contrato é que você pode resolver isso tudo extrajudicialmente se isso vier a acontecer, né? Seja o teu trabalhador, né, ou seja um cliente teu vier a querer discutir cláusulas contratuais, tem como você você executá-lo ou você discutir mesmo, negociar extrajudicialmente sem precisar acionar o judiciário. Limitar as obrigações dos contratantes, porque no contrato você vai lá e limita e evita abusos. Então, numa relação de serviços, né, você limita, por exemplo, você contratou o teu prestador de serviço para tais serviços. A partir do momento que está lá escrito, são aqueles serviços e pronto. Amanhã ou depois não tem o que discutir. É o que está ali, seja limitação por parte você, empresário, como por parte dele, trabalhador. Seja também na parte consumerista, né, na relação de fornecedor e consumidor, que é justamente o quê? Ver o cliente a exigir de vocês muito mais do que vocês se comprometeram a dar. Se você tem ali o contrato, não tem essa. Não, eu me comprometi a isso, o prazo é esse, está tudo aqui escrito, não tenho o que discutir. O máximo que pode acontecer é ele ficar insatisfeito, eu não gostei, mas aí não é um problema judicial. Essa é a Amanda que já soltou. É assim mesmo, do jeito dela, né? Pode pôr. Bom, estabelecer questões de prazo, forma de pagamento, as garantias, serviços, hipóteses de rescisão contratual, que é o que eu falei que gera maiores problemas, é rescisão contratual, né? Porque tem multa, a gente sempre estipula multa, tem que ter multa, por mais que às vezes o cliente chore, meu Deus, tem multa, tem que ter multa, porque a multa faz parte. A multa, ela não está ali para ser paga. A multa, ela serve justamente para que não haja o cancelamento do contrato, né? Então, você tem que botar multa para que a pessoa pense 1000 vezes antes de cancelar. Se você não coloca multa, você... então tá, amanhã eu cancelo, não vai acontecer nada. Então, a multa é para ser alta, é para doer o bolso, porque para ele pensar 1000 vezes antes de cancelar. E não tem, se tiver no contrato, não tem discussão, salvo se for algo abusivo, né? Existe limites aí, que aí a gente entra aí dentro do Código Civil e tal, que existem limites razoáveis, obviamente, você não pode botar uma multa astronômica, mas que são aceitáveis. E garantir o cumprimento justamente do contrato sem problemas, né? Bons contratos blindam a sua empresa, isso aí sem dúvida, né? Contrato, como eu já disse anteriormente, ele blinda a sua empresa, é a base de tudo. Contrato, no que eu estou querendo dizer, engloba tudo, tá, gente? É termos de tudo. A gente usa termo de consentimento, termo de sigilo, termo para levar um equipamento para casa. Tudo tem que ter termo. Tudo tem que estar regularizado, tudo tem que estar assinado. Os funcionários às vezes ficam até bravos com isso. Porque daí ele fala assim, não, mas eu vou para casa trabalhar para resolver um problema da empresa. Eles falam assim, mas não tem termo assinado desse computador nem desse celular. Entende? É uma coisa que assim, blinda você. A gente usa isso dentro da empresa, dentro dos negócios, exatamente para assim, evitar ao máximo e para o funcionário também, para o colaborador, para o PJ, ter uma responsabilidade maior.
É chato? É, mas a gente tem que fazer, entendeu? Sim, e inclusive até aí nesse campo a gente inclui aí as questões, você ter a base, né, um regulamento interno, por exemplo, que aí entra no direito empresarial, porque dentro do regulamento interno você estabelece tudo, né, você estabelece todas as regras do jogo, como é que funciona a sua empresa e tudo que é necessário. Então, por exemplo, você cede uniforme para os seus funcionários. Tem que assinar um termo que você está entregando o uniforme para os seus funcionários. O uniforme ele vai durar 3 meses. Tem que ter um termo lá. Estou entregando 3 camisas. Essas camisas têm uma duração média de 3 meses. Elas devem ser lavadas da maneira tal. Porque amanhã ou depois o funcionário chega com 1 mês com a camisa manchada, rasgada por desleixo. Não é assim. Então ele vai ter que pagar pelo uniforme. Porque não é normal, em 1 mês, ele fazer isso com a camisa se a durabilidade é 3 meses. Só que se você não tiver um documento, como é que você vai aí fazer você dá isso? um monte de camiseta daí. Eternamente. Bom, agora a gente vai entrar, eu vou a fundo mais sobre PJ, vou falar um pouquinho mais de PJ, que eu acho que é uma grande... hoje em dia, né, é uma grande novidade, não é novidade, né, a gente já está aí desde a reforma trabalhista, a gente começou a usar bastante a contratação de PJ. Por quê? Porque o PJ é menos burocrático e automaticamente sai mais barato para o empresário, né? Então, a gente diz aí que sai em média entre uma contratação de um PJ e de um seletista, você tem aí uns 70% menos, né? 60%, 70%. Os contadores lá atrás podem falar para nós, né, Rosana? Quantos por cento que economiza do PJ mais ou menos em tributação? Nessa média, né? 60%, 70%. E assim, querendo ou não, cara, se você amarrar legal no contrato, os dois lados ficam felizes. Sim. Porque a pessoa ganha mais do que ia ganhar e você paga menos do que ia pagar. Só para você estar com um contrato bem blindado. É um cenário bom. Tô falando besteira ou não? Não, é um cenário maravilhoso. Só que existem, assim, questões, são nuances que têm gerado muito problema jurídico. Por quê? Porque, na verdade, a base do PJ é o quê? É um contrato bem redigido, né, com todas as regras do jogo, mas tem que ser um contrato personalizado. Aí a gente vai bater naquela tecla de novo. Cuidado com o contrato de internet, né? Porque assim, o ChatGPT, todo mundo entra lá e joga lá, vou fazer um contrato PJ e tal. É muito bom, é uma mão na roda para quem é da área, é uma mão na roda para mim do direito. Mas não é uma mão na roda se eu quiser fazer alguma coisa relativa à medicina. Por quê? Porque eu não entendo nada de medicina. Então, assim, é muito perigoso você se basear em algo que você não tenha conhecimento. Então, assim, não é querer vender o meu peixe por eu ser advogada, é questão de realmente precaver vocês. E a questão do PJ é um contrato muito robusto, com muitas regras, porque às vezes você bota uma palavrinha que é o suficiente para que amanhã ou depois aquela pessoa que está feliz da vida, que você está contratando ela como PJ, ela vai lá e te mete na justiça pleiteando o quê? Um vínculo trabalhista. E ela vai conseguir. Porque às vezes é uma palavra que você colocou que justamente desconfigurou. Então, assim, a questão contratual é bem pesada com relação a isso. Então, a vantagem é a redução dos custos, né, que é óbvio, menos burocracia, flexibilidade de horários, no caso, para o PJ, para o empregador é bom também, né, não deixa de ser, serviço sob demanda. Além disso, é o quê? Para o PJ, tanto para o PJ quanto para o empresário, ele tem o quê? Eles começam, o PJ ele começa a ter uma gestão de jornada, né? Só que aí a gente vai o quê? Quando você resolve partir para a contratação de PJ, você tem que ter um cuidado extra, que é o quê? É mudar a cultura do empresário. Porque nós temos a cultura de contratação de empregado, seletista. Então, a gente tem a cultura de contratar e tratar todos como se o empregado fosse. A Amanda vai lá às vezes e fala assim, Judá, apaga aquela mensagem. Eu já briguei com o Judá. Às vezes você quer dar um recado que é para todo mundo, geralzão. Recado geral, velho, horário, chave, um negócio simples.
E dependendo do que você falar, se você não nem marcar quem é CLT e falar para todo mundo, você está abrindo um passivo para vínculo empregatício, velho. É umas coisas tão besta. É sério. São daí, tipo, às vezes, detalhes. ela vai no meu privado e fala, ajudar, deleta aqui. E às vezes é uma besteirinha que você fala. Aí agora o que eu faço? Amanda, vai lá e fala, dá o recado lá, que daí ela vai lá, marca quem é CLT, fala o recado e... Às vezes é um termo que você usa incorreto, é uma bobagenzinha, mas aquilo ali é o suficiente para que vire contra você. Por quê? É uma nuance muito pequena. A gente tem as regras lá da CLT de contratação de empregado, né? Subordinação, pessoalidade, aquelas regras que todo mundo aqui está careca de saber. No PJ, você não pode se enquadrar em nada disso. Só que é difícil você ter, por exemplo, um PJ que vá para a sua empresa constantemente e você aprenda a não obrigá-lo, a não tratá-lo como empregado, a não subordiná-lo como seu empregado. Então você tem que mudar a tua cultura. Você não pode dar aquela ordem que você dava para o teu empregado. Você tem que mudar o teu tratamento, porque senão aquilo ali é configurado como subordinação. E se for configurado, ele prova e ele ganha. Você não pode obrigá-lo a... Olha só, você tem que chegar às 8, tem que sair às 6, você tem 1h30 de almoço, você trabalha de segunda a sexta, você... Não tem isso. Por quê? Porque a base do PJ é o quê? Entrega de demandas. A base dele é o quê? Trazer resultado. Ah, mas ele vai trabalhar de meia-noite às 6 horas da manhã. Ele vai trazer resultado? Beleza. Então você não pode. Agora, claro que no contrato você pode. Segura ele. Aí. Tô contando mania. Claro que no contrato você pode estabelecer, às vezes o seu negócio não permite isso. Então você pode estabelecer, não, preferencialmente que trabalhe num horário tal, preferencialmente vai receber da forma semanal, mensal, quinzenal. Aí você vai, só que tem que ter cuidado com as palavras utilizadas no contrato. Por isso ser um profissional a fazer. Oi, pois não? Mas qual a vantagem do funcionário CPJ e CCLT? Na verdade, a vantagem do funcionário CPJ, que eu enxergo, é justamente a flexibilidade. Por quê? Porque ele tem flexibilidade de horário, ele tem flexibilidade de se empregar em outros lugares. Por quê? Porque o teu empregador, ele não pode exigir que você trabalhe só para ele. Justamente porque ele não pode te exigir carga horária. Ele não pode exigir que você trabalhe 8 horas por dia para ele. Então você pode trabalhar para várias empresas, desde que você entregue o que você se comprometeu. Ah, eu vou trabalhar 40 horas semanais, beleza, eu vou trabalhar de madrugada para fulano de tal, de 8 a tal horário para o outro fulano. Então você tem a vantagem disso, além do que normalmente PJ recebe mais. Né? Eu acho que esse é um ponto principal. Cara, ele vai olhar para dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, na conta mesmo que eles vão fazer vale a pena eu ser PJ, perder um pouco dessa segurança para ganhar mais? Entende? Eu prefiro ganhar mais. E é também, Joana, olhar se, tipo assim, não são todos os cargos virar PJ. Sim. A pergunta é, quais cargos eu poderia colocar como PJ? Quais seriam vantajosos para a minha empresa? Entende? Eu estou dando um exemplo. Meu marketing, eu preferi PJ. Entendeu? Meu comercial, eu preferi PJ. E quando eu fui um pouco atrás de empresas maiores do que a minha e referência, eu vi que, por exemplo, esses dois setores são, por exemplo, PJs mesmo. Então hoje eu tenho no nosso contrato com o vendedor, 3 dias é obrigação ir na empresa. E aí eu me obrigo a passar rotinas de reuniões, nem sempre presenciais. Mas, por exemplo, toda primeira sexta-feira do mês, acho que é 9h30 da manhã, tem uma reunião mensal que eu tô lá. É um período que eu exijo que o PJ esteja lá, porque está em contrato, eu já coloquei essa previsão. Mas não posso colocar assim, em contrato 5 vezes por semana em horários úteis, entende? Daí já entra no critério seletista. É olhar, por exemplo, muito usado no nosso mercado, adesivador, instalador, pessoal que trabalha fazendo remoção. Essa galera está cada vez mais forte no PJ. Por quê? Porque para pagar o que eles ganham no CLT, você não dá conta.
Aí você tem que fazer alguma coisa por fora. Então assim, já vai por fora. Aí você tem hora extra e você tem... E ele vai fazer por fora. Então é bem legal, PJ. E aí eu fui ver, por exemplo, o Neoband aqui de São Paulo, o pessoal que instala para eles, PJ. A gente estava com consultoria com a Viscom Custom, é uma empresa que faz grafismo, que é a plotagem dos carros, de viatura e etc. Eles inclusive adesivaram o ZAG aqui de São Paulo, que são os helicópteros. Eles, PJ, a galera sai de lá, leva o adesivo e play, cara, vai trabalhar lá e a galera trabalha muito mais produtiva. Ah, mas daí o meu acabamentista, pô, fica o dia inteiro refilando, embalando, adesivando, laminando. Pô, isso aí você não vai colocar em PJ, você vai se lascar, entendeu? Porque ele tem características seletistas daí. Sim, é cargos e cargos, funções, não é qualquer função que vai se encaixar, mas... Às vezes o teu pré-vendedor, meu pré-vendedor é CLT no comercial, mas o vendedor é PJ. Por quê? Porque o CLT ele está o dia inteiro cumprindo horário ali, atendendo todo santo dia. O vendedor, velho, faça seu horário, sua meta, faça seu dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Quiser trabalhar depois do horário, almoçar mais rápido, mano, faca na caveira. Oi? Em relação ao que você fechou, não pode pagar a cobrança da meta. Você vai configurar. Não, você vai colocar em contrato. O quê? Colocar a meta em contrato. Na verdade, não é, você não uma estabelece meta. uma meta, você pode botar sim, que ele tenha como se fosse um valor, um teto, né? Você estabelece lá uma regra, uma cláusula que você coloque lá, tantos por cento. A remuneração é dessa forma, após X mil de pedidos tirados, você recebe X%. A partir de 60 mil, você ganha mais por cento. A partir de 80 mil, mais um pouquinho de percentual, entendeu? O próprio plano de comissionamento se torna um aditivo de contrato. E aí não tem nada a ver de ser PJ, de não ser, aí não interfere. O próprio plano de comissionamento, mesmo para CLT, ele é um termo externo. Não é da sua empresa, entendeu? Agora tem que ter realmente tem que ter um cuidado extra, por quê? Porque o termo que nós usamos até para isso, quando você trata um PJ como um empregado, que é o que a gente chama de pejotização, é crime. Né? A sua empresa ela sofre multa, ela pode sofrer várias penalidades e é muito sério. Oi? Sim, ela pode ser fechada. Né? E a gente tem várias ações na justiça hoje por causa disso, porque na hora de contratar, o trabalhador está feliz da vida, só que aí no meio do caminho ele volta atrás. Desalinhamento, né? Desalinha. Uma pergunta aqui. Com relação ao time de vendas comercial, com a segurança da sua carteira de clientes, você tem algum termo, um contrato que você coloca com relação a isso? Sim. Pode carregar a sua carteira. Não, aí que você está mais blindado ainda. Sim, você pode um termo personalizado. LGPD e o escambau. Mesmo sendo meio, o cara trabalha com conta própria. Sim. Vai embora, se ele levar a carteira de clientes. Ele não pode estar em contrato, você aciona, executa Se ele, tá você lascado. botar no contrato, se você não botar no contrato, Entendeu? Vocês têm exemplos, Sim, a gente faz assim com a minha carteira. O cara não pode sair da AFCO hoje, levar minha carteira de cliente, começar a atender e vender treinamento. O analista de negócios, ele não pode sair da AFCO e querer ser analista de negócios prestando serviço pra gente e prestar serviço fora. Ele se formou, ele pode ir para fora prestar serviço, mas ele tem um contrato com a gente. Enquanto ele for analista na AFCO prestando serviço, ele não pode fazer fora, isso mas é ele pode... É o que a gente chama de cláusula não compete, né? Que você não pode gerar o quê? Concorrência. Então você pode estabelecer o quê? Uma cláusula de tempo. Se a pessoa sair da sua empresa, ela pode ficar tanto tempo aonde ela ou ela não trabalhe no mesmo nicho, ou ela não possa carregar clientes, aí o céu E é aí limite. vai do vendedor lá falar assim, ah, mas eu não quero me travar com você. Então tá bom, eu também não quero alguém que não quer me dar segurança. Aí você não fecha o contrato. Entendeu? Tem que ser bom para os dois lados e coloca no papel e fechou. E assim. Então, mas acontece, na maioria das vezes, é porque a gente não se blinda. Que a gente não bota ali e daí tem uma assessoria. O que mudou para mim é que eu falo assim, Amanda, executa o contrato. Vai atrás, nem gasto meu tempo. Fala, Amanda, vai lá fazer lá o negócio. Entendeu? A pessoa foi desonesta, descumpriu o bagulho, executa o contrato e vai. Entende? É diferente de, pô, vou contratar um advogado para fazer isso, não sei o quê. E, gente, eu vou falar uma outra coisa que eu tive aqui que mudou muito para mim. Eu não sei se vocês já ficaram devendo bastante, do tipo muito.
No meu pós-incêndio, eu tive uma dívida que saiu de 170 mil, foi para 1 milhão. Juro, o bagulho foi ficando. Quando eu fui pagar 1 ano e meio depois quitar, eu acionei a Amanda. Falei, Amanda, vamos fechar os contratos aqui, você cuida de cada cliente, de cada banco para mim? Aí eu fui com respaldo jurídico. Porque daí ela ia lá, lia o contrato, lia o meu, falava, vou ajudar aqui, eles estão pedindo. E aí eu fui acionando, eu entrei acionando banco por banco, negociando com cada advogado de cada banco, e aí a gente conseguiu... É problema que você, quando você tiver, você vai falar, pô, graças a Deus que eu não tô lascado sozinho. Acredito que uns 245. Eu fechei uns 245 à vista. Que inclusive é isso que você faz quando você está devendo, né? Você estanca os juros, aí você fica em descanso, prosperando ali, gerando caixa, vai ter que fazer estratégias de blindar seu patrimônio, que daí você tem também uma assessoria jurídica para isso, e aí no final das contas você vai pegar o dinheiro que você fez e vai para o jogo com o jurídico junto. Porque quando o jurídico acontece uma dívida dessa, e aí você recebe uma ação, por exemplo, uma ação que a gente chama monitória, que é só de execução, ou você recebe de cobrança, seja de banco, seja lá o que for, e aí entra um advogado para negociar, que na verdade nem foi ajudar, quem entrou fui eu, ele só entrou no finalzinho quando foi para pagar. Quando há essa negociação, não, a coisa o PIX, para a conta que você vai fazer um PIX de 100 e poucos mil reais numa quitação, você fica morrendo de medo, velho. Fala, mano, vou fazer esse negócio aqui, vai que eu não estou pagando aqui um bagulho e no final das contas vai virar tudo em juros. Entendeu? Porque no meu período de crise pós-incêndio, velho, era treta. As pessoas, eu não tinha como cancelar o PIX. A pessoa fazia o PIX para me pagar um negócio e mandava pro PIX sem falar comigo qual PIX, eu perdi o dinheiro tudo lá no molho, como é que fala? No limbo, entendeu? Era punk, cara. E é o que me deixou em paz, entendeu? Eu não fiz o que geralmente você faz, né? Que você alonga a dívida para depois pagar um valor abaixo do que você tomou. Eu estava pagando porque eu já tinha condições e fui para a negociação. Então eu não queria pagar abaixo de 170 mil. Eu queria pagar o valor justo da condição que eu estava pagando. E aí eu fui com respaldo jurídico, entendeu? Judá, só uma pergunta. Sobre cartela de Pix, como você comprova que aquele cliente é só com foto do serviço que você fez? Inclusive com a ferramenta que ele usa de trabalho. Você entendeu? Exato. A própria conversa, você faz uma ata notarial daquilo. Entende? Então você tem que ter acesso às conversas do teu cliente. Sim, sempre. Não existe. Se vocês não têm acesso às conversas comerciais de vocês, tá direct ali exatamente para isso, ó. Você deixar lá respaldo jurídico, inclusive, porque está na sua ferramenta, no seu acesso, você coloca o acesso dele no contrato, ó. Você vai acessar através do login tal, da senha tal. Eu forneço o meu aparelho e eu forneço o meu celular pro vendedor. Eu faço assim. Não sei como que vocês trabalham, se deve ter uma forma da pessoa física usar o celular dela e etc. Não, ela pode mas usar. Eu, no meu modelo hoje de trabalho, é assim. É contrato PJ com ele, meu celular, tal, e pronto. Ferramenta, eu que forneço. O notebook, eu permito, a gente... Na verdade é opcional. Você pode fornecer ou não. E aí isso também consta em contrato. Caso Inclusive eu você queira coloco em fornecer. contrato que a pessoa tem um período para comprar aquele computador dele, por exemplo. Ó, você pode entrar, trabalha com o meu e em 30 dias é o tempo que você tem para agilizar o seu. Na verdade, tudo tem termo, né? Quando você entra, você tem um termo de consentimento, que lá a gente já faz isso com o empregado e com o PJ mais ainda. Você tem um termo de consentimento, por exemplo, o financeiro, ele tem que ter um termo de confidencialidade, porque ele acessa dados da empresa. Então, isso aí tem que ser uma rotina, né? Então, termo de confidencialidade, termo de uso e imagem, isso aí os empregados, os trabalhadores, de uma forma geral, todos devem ter. Não é uma rotina que as empresas utilizam, mas é o que deveria ser. Vocês estão gostando do assunto? Sim. Querem que acabe? Não. A cara do organizador do cronograma lá. Manda. Sobre prejudicação, né? Eu tenho... Todos os meus funcionários são CLT. E aí, para ter esse tipo de mudanças eles concordarem, há como ou não? Só se cancelar? A pergunta foi, tenho todos os meus funcionários CLT, e se eu quiser fazer esse processo de pejotização? Na verdade não é tão simples assim. A gente até o Judá passou por um período desse. O que acontece?
A lei ela não é clara sobre isso, porém existe aí alguns julgados que diz que dentro do mesmo CNPJ você não pode vir a demitir, por exemplo, você demite e recontrata como PJ, porque daí seria uma fraude, né? É nítido. Você está tirando ele e estava lá e recontrata ele, né? Então você teria As que dar um cagadinhas tempo. que a gente faz sem saber, né? Mas se eu Você teria que ter uma carência. O cara E vai essa embora carência- daqui e falou, já era, amanhã é tudo PJ nessa bagaça. Ô, Amanda, deu ruim. falar, no meu caso, eu tenho duas empresas, né? Você poderia recontratar numa outra empresa. Mas a outra também, eu também sou sócio da outra. Aí, Não, mas Mas aí é o CNPJ. Você não fez a burrice de colocar 2 quinais iguais nos 2 CNPJs, né? São quinais diferentes, certo? Vocês são Então, quinais diferentes. Então não são empresas. principal. Sim, Mas Quinais. mesmo assim, o ideal é você dar pelo menos... dá um time. Dar um time. Tipo assim, dar um time aí de pelo menos uns 3 meses. 6 meses é uma coisa mais tranquila. Cenário mas ideal, com cenário ideal, 3 entendeu? meses ainda vai. Mas também, cara, dependendo da situação, avalia o teu modelo de negócio e veja quem que você quer. Como eu falei, não precisa ser todo mundo. Entende? E depende da pessoa também, né? Você tem que ver a idoneidade da meu pessoa. financeiro é CLT. Entende? Eu hoje tenho um centro financeiro e são 3 pessoas para operar o grupo. Tu entende? Então assim, eu não quis botar a PJ, meu financeiro ali administrativo hoje é CLT. Eu só quero entender, porque acho que no momento, para nós, não serve. Não, mas às vezes assim, a próxima contratação, Na próxima, PJ, você tu já entendeu? pode... Tá vindo um novo instalador, ó. O nosso novo modelo é esse aqui, pô, eu quero virar PJ e tal, ó. O critério é assim, ó, tem esse período, tal, ó, daí tem que ver como, aí tem que ter assessoria, Aí é né? assessoria. Assim como... É por cabuloso, exemplo, mas é real, entende? A gente precisa... Assim como, por exemplo, às vezes você pega e chama um freela, que eu sei que é a dor de vários de vocês. Ah, eu chamo um freela, não, mas ele só vai ficar 2 dias, 3 dias, eu não preciso de contrato. Precisa. Porque aí não fica 2, 3 dias, né? E aí precisa. Até um dia. Na verdade, a gente com um dia a gente não costuma fazer, tá? Mas passou de um dia, tem que ter contrato. A gente não tem muito freela, a gente tem muita gente que vem fazer o desafio da contratação. Então a pessoa passa pela entrevista, ligação, tal. Quando ela chega na etapa ali de tipo, antes de contratar e efetivar, ela tem que trabalhar meio período, 6 horas, na função que ela vai desempenhar. A gente chama de desafio. Isso daí, às vezes o desafio é de 2 dias, aí play no Ou até contrato. às vezes você está no desespero para contratar, você precisa daquela pessoa e a contabilidade vai demorar, sei lá, 2 dias. Aconteceu da contabilidade demorar 2 dias para fazer o registro. Mas você precisa que aquela pessoa entre antes. Bota ela 2 dias como freela, quando a contabilidade Cara, é muito registrar... doido, porque esses exemplos entra. são exemplos reais que você vive dentro da empresa todo dia, você só não se liga que está vivendo aquilo, entendeu? Tipo, pô, preciso pegar alguém por causa de um trampo grande. Joga a pessoa para dentro e não formaliza aquilo. Entende? Dá o teu uniforme para ela. Não, velho, você já assinou, já treta, entende? É uma coisinha dessa que é um salário mínimo que você perde. Uma levantada de mão. Os seus funcionários CLT, você tem contrato com eles também? Eu tenho o regulamento interno e código de conduta. São 2 documentos daí para respaldar. Regulamento Mas a CLT já é contrato, né? Porque a própria contabilidade, quando registra, tem um contrato feito pela própria contabilidade. nesse caso, sim. Já é um contrato, sim. Mas a gente tem as regras, tem termo igual de celular, de computador, de chip, do número, tudo isso tem termo, mesmo sendo CLT. Tem termo de tudo, é termo de Gente, consentimento. É aquilo que eu falei para vocês, assim, ó, a gente trabalha com processo. Eu ensino para vocês processo, entende? Eu entrego o processo para vocês, eu não faço diferente. O que eu sirvo para vocês é o que a gente bebe dentro da empresa, de coração mesmo. Você vai vender um serviço para o seu cliente, onde você vai acessar os dados do seu cliente. Você precisa de ter um termo de acesso aos dados dele. Você está acessando os dados dele. Amanhã ou depois ele vem e fala, mas eu não te dei acesso. Não, você me deu, está aqui o termo, você assinou. A gente tem isso. Todos os nossos clientes têm termo de acesso, sim, quando acessa sistema, quando fecha. Então, isso aí tem que se tornar rotina. Tem funcionário que tem acesso ao sistema, não tem? Funcionário da sua empresa que acessa os seus dados financeiros, etc. Entendeu? Cara, é muita treta. É muita treta que a gente se Assim mete. como, por exemplo, usa imagem.
né? Funcionários que você faz, hoje eu vou fiz muita fazer cagada. aqui, tem um monte de gente que vai ser filmado, não sei o que, não precisa, amanhã vai lá e posta foto no Instagram dos seus funcionários sem pedir. Se ele quiser amanhã ou depois fazer alguma coisa contra você, pode, porque você tem algum termo de uso e imagem dele? Não. Não é automático. Elementos essenciais. Bom, os elementos essenciais de um contrato para PJ, na verdade, assim, é o elemento base de um contrato, né? São as partes, primeiramente, normalmente tem que ser pessoa jurídica, né? Seja ela MEI, não são todos os profissionais que podem ser, né? MEI, isso aí a própria contabilidade ela auxilia, porque aí tem uma série de regras, né? Por exemplo, um advogado não pode, um médico não pode, mas assim, no ramo da comunicação visual não há problema. É bem tranquilo isso. E aí entra a parceria com uma contabilidade. Exatamente. Né? Tem que ter um respaldo ali também de uma contabilidade decente. E aí o que acontece? Além disso, o escopo dos serviços do prestador tem que estar muito bem descrito o que o prestador vai oferecer, né? O que ele vai prestar de serviço e o que você também vai dar de contrapartida. As obrigações, porque existem responsabilidades e obrigações que são distintas, tudo no contrato, detalhe por detalhe. Às vezes a coisa mais boba que você imagina, mas conste no contrato. Prazos e entregas, todas as entregas que tem que ser feitas, os prazos, aquilo que a gente falou de relatório, e tem que entregar tantas coisas, tem que fazer, tudo tem que estar em contrato. Remuneração e forma de pagamento, vamos remunerar como? Vai ser quinzenal, vai ser mensal, como é que vai ser? Tudo ali constando com a data de pagamento, forma de pagamento. Vigência do contrato, normalmente a gente costuma colocar, inicialmente a gente faz um contrato de 1 mês para ver se dá certo e depois prorroga, e aí chega um momento que você prorroga uma vez, por 3 meses, chega um momento que firmou, é legal essa pessoa, vai ficar com a gente, aí a gente bota para o prazo indeterminado, até que... Com renovação automática, com a cláusula de você avisar 30 dias antes que você não quer renovar mais. Exatamente. Cláusulas de confidencialidade no contrato, que é essencial, que são confidencialidades, são assuntos tratados dentro da empresa, que aí tudo personalizado dentro do nicho e tal. As cláusulas de LGPD, que são obrigatórias. É uma bíblia, né? É uma bíblia que é obrigatório constar nos contratos. E as penalidades, né? Todo contrato tem que ter as penalidades caso sejam descumpridas, né? Sejam descumpridas em qualquer parâmetro. Bom, enfim, contratos são fundamentais para o bom funcionamento das relações, seja na prestação de serviço, parcerias, sociedades e aí por diante.